Vamos tratar agora sobre uns assuntos importantes que são em relação ao procedimento das prestações de contas, a juntada posterior dos documentos, as municipais que não têm movimentação financeira, o que elas podem fazer, os recursos de origem não identificada ou vedada e as mudanças para as prestações de contas do exercício de 2017, que serão feitas até 30 de abril de 2018. Vamos lá? Pessoal, quanto ao procedimento de prestação de contas, ele é um procedimento bem simples, não tem muita trabalho, né, durante ele. O maior trabalho é quando se está elaborando a prestação de contas e até o protocolo. Depois disso, o trabalho é mais da Justiça Eleitoral do que do partido. Por quê? Se você tiver feito uma ótima prestação de contas, provavelmente você não vai ter que manifestar nada durante o procedimento, mas eu vou explicar para vocês como que funciona. Bom, caso o partido ou municipal ou estadual não preste as contas, eles serão intimados para justificar em 5 dias. Durante esse período você pode prestar as contas mesmo que esteja atrasada. Se não houver justificado, o juiz pode determinar imediatamente a suspensão dos repasses do fundo partidário, ou seja, a municipal ou estadual vai ficar sem recursos da nacional. E também pode verificar as sanções cabíveis, caso, mesmo sem ter sido intimado, eles não prestem as contas. Caso prestadas as contas, como eu lembro que eu tinha falado para vocês, quando você vai prestar contas, você tem que mandar uma mídia, um CD gravado na forma que está estabelecido na resolução, uma publicação do balanço patrimonial e do demonstrativo do resultado do exercício. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral vai pegar esses 2 documentos, vai publicar no Diário Oficial e vai ter um prazo lá, se eu não me engano, de 15 dias, para que qualquer pessoa interessada ela possa impugnar esses resultados que estão lá, né? Então, é para isso que serve o procedimento, desta forma. E se não for impugnada, aí vai passar todos os documentos, as prestações de contas para a unidade técnica. A unidade técnica vai analisar para ver se está tudo de forma correta, como estabelece a legislação, se as contas estão batendo, se não tem recurso de origem unificada ou gastos que não são previstos na legislação e na resolução. Depois desse exame, podem acontecer 2 coisas. A unidade técnica pede a intimação do partido para que complemente com dados ou documentos na prestação de contas, e caso ela entenda que já está correta, aí ela pode passar para parecer conclusivo, falando se ela aprova ou desaprova a prestação de contas. Caso ela não intime, provavelmente ela irá dar um parecer pela aprovação das contas. Depois desse parecer conclusivo da unidade técnica, o processo vai para o Ministério Público Eleitoral, para que ele analise também o que está nos documentos, veja o parecer conclusivo da unidade técnica e também efetue o seu parecer pela aprovação ou pela desaprovação das contas. O parecer tem prazo de 20 dias. Caso tenha irregularidades, tanto no parecer da unidade técnica como do Ministério Público Eleitoral, eles intimam para que o partido apresente defesa no prazo de 15 dias. E nesse prazo, vocês têm a possibilidade de esclarecer assuntos, né, etc. Depois desse prazo, o juiz concede um prazo para que vocês juntem provas, anexem provas ou façam requerimento de diligência, por exemplo, pedir ofício para a agência bancária, esse tipo de coisa. Geralmente, não deferem essas provas, tá? Porque o juiz entende que já teve a oportunidade de fazer isso anteriormente e que isso era de competência do partido, mas de qualquer forma está previsto lá na legislação. Depois de ter produzido as provas ou não, existe o prazo para alegações finais, também de 3 dias úteis, de 72 horas, e o prazo para decisão e recurso.
Se a decisão for pela desaprovação, cabe um recurso conforme também estabelecido na resolução. Gente, lembrando que os prazos na Justiça Eleitoral, eles são medidos em horas e podem ser transformados em dias, mas contam os finais de semana nesses dias, tá? Então é importante que vocês tenham isso em mente para que não errem nos prazos. Um assunto importante que tem que ser levantado com vocês é que muita gente acha que você pode fazer a juntada dos documentos a qualquer tempo no processo, e isso não é uma realidade. Tem muita jurisprudência já pacificada no sentido de que a juntada dos novos documentos só pode ser feita naquele momento que foi dada a oportunidade. Por exemplo, intimou lá para juntar o documento, para esclarecer alguma coisa, tem que estar feito nessa época, porque se não fizer nessa época, aí o juiz pode entender que houve a preclusão do seu direito. O que é a preclusão? Você perdeu a oportunidade de fazer e não pode fazê-lo mais. Então, essa é uma jurisprudência aqui que vocês estão vendo, do PSDB estadual, que ali onde está grifado, está falando que houve a preclusão porque não foram apresentados os documentos ou foram apresentados de modo insatisfatório. Então, é importante, na hora de vocês prepararem a conta, juntarem o máximo de documento possível na prestação de contas para evitar esse tipo de problema. Quanto às municipais que não têm movimentação financeira, é importante que vocês tenham ciência de uma coisa. A resolução ela prevê que o partido poderá prestar a conta por meio de uma declaração de ausência de movimentação financeira que está disponível no TSE. Depois eu deixo o link aqui embaixo para vocês. Mas é importante que vocês percebam uma coisa. O parágrafo 2º do artigo 28, ele fala que o partido deve apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício, mesmo que não haja recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. Isso quer dizer o quê? De qualquer forma, vocês vão ter que apresentar pelo menos o balanço patrimonial e a DRE, né? Então, eu acho importante que, mesmo que não tenha movimentação financeira, vocês juntem aquelas peças que estão lá no modelo do TSE, das declarações de recebimento, de doações, declarações de gastos, etc. Por quê? Porque aquilo lá vai auxiliar vocês a ter uma outra noção do que fazer, certo? E pode ser que eles precisem depois desses documentos, então já vai estar lá no processo. Então eu indico que vocês façam já. Aí, o procedimento das municipais sem movimentação financeira é um pouco diferente do que eu falei, está previsto no artigo 45 da resolução, e é importante que vocês, como eu falei, juntem as demais peças, né, preenchidas com os cabeçalhos, pelo menos escritos sem movimentação financeira, para evitar futuros problemas. Quanto aos recursos de origem não identificada, acontece quando o partido está lá e recebe uma doação e não sabe de quem que é, ele é obrigado a devolver esse dinheiro para o Tesouro Nacional por meio de uma guia de recolhimento da União. Então, se vocês receberam algum documento, algum recurso financeiro que não sabe a origem, antes de prestar as contas, peça para o contador emitir essa GRU e faça esse recolhimento para o Tesouro Nacional. Os de origem vedada, mas que são identificados, por exemplo, de pessoa jurídica, empresa, ou do estrangeiro, vocês podem devolver eles à origem, tá? Sem precisar recolher. Se vocês não fizerem isso e prestarem as contas com uma dessas dois acontecimentos, isso é uma irregularidade grave que pode gerar a desaprovação das contas. Mudança para a prestação de contas de 2017. Importante vocês terem em mente, pessoal, que algumas coisas vão mudar. Então, lá na resolução fala que as municipais, a partir do exercício de 2017, eles vão ter que apresentar um sistema público de escrituração digital. Então, busquem com o seu contador informações sobre isso. Vocês provavelmente vão ter que fazer um certificado digital, tanto para o tesoureiro como para o presidente, para assinar digitalmente, né, os livros, livro diário, livro razão eletrônico. E também
para eles buscarem informação em relação ao sistema de prestação de contas anuais que vai começar a partir do ano que vem. Tá? Qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigado, e aqui está meu contato. Meu celular é o 43 99608 1434 e o meu e-mail é leonardo@bni.adv.br. Obrigado.